Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que abre caminho para a privatização dos Correios. De autoria do Palácio do Planalto, a ideia é permitir que a iniciativa privada assuma atividades que hoje são exclusivas da estatal. Agora a matéria vai ser enviada para o Senado Federal. E não é apenas um projeto de privatização dos Correios, né? Ele vai além. Ele quebra o monopólio postal dos Correios e abre o mercado. Os Correios devem ser vendidos, pelo menos no plano do governo, com uma venda de 100% das ações, ou seja, uma venda porteira fechada. Vai vender tudo: a empresa, os funcionários, os serviços, a concessão. Na semana passada, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei que permite a privatização dos Correios. A proposta é que a estatal seja leiloada para a iniciativa privada, a fim de alavancar não só um bom dinheiro para os cofres federais, mas também investimentos a longo prazo para o setor. Hoje, o governo alega que não tem condições de equiparar os serviços dos Correios com seus principais concorrentes. O primeiro ponto do projeto de privatização trata da universalização dos serviços postais, obedecendo ao comando constitucional de que todo brasileiro deve ter acesso aos serviços. Esse é um compromisso do presidente Bolsonaro. Além disso, a autorização para a privatização é resultado de um longo trabalho. Primeiro, consultorias apoiaram o BNDES num estudo detalhado sobre o que precisa ser preservado e melhorado na empresa e nos serviços. Depois, na Câmara, o projeto de lei dos Correios foi aprimorado, estabelecendo limites de preço e uma tarifa social que garantirá os serviços mesmo para as pessoas que não podem pagar por eles. A proposta também teve cuidado com a transição da empresa para uma nova gestão, prevendo um período de estabilidade para todos os funcionários. Esse tema vem sendo discutido há um bom tempo. E um dos maiores receios é de que a empresa privada que assuma as operações da estatal não consiga manter os serviços de entrega para lugares remotos e de difícil acesso no país. Fora os preços que podem subir para compensar essa dificuldade. A gente tem um dos grandes temas de discórdia nesta história. É o artigo 21 da Constituição, que menciona que compete à União manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Este trechinho da Constituição foi mencionado numa nota que foi divulgada pela Procuradoria-Geral da República, assinada pelo procurador Augusto Aras, em que ele opinou pela procedência parcial da ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela Associação dos Profissionais dos Correios. Essa associação é contra a privatização. Olá, eu sou Emerson Marinho, secretário de Comunicação da FENTEC, Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Correios e Telégrafo. Nós, trabalhadores dos Correios, vemos com muita indignação e desconfiança esse interesse intenso do governo Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes de privatizar o Correio. Porque hoje não há motivo aparente para se privatizar os Correios. É uma empresa rentável, que dá lucro, é uma empresa que presta serviço social à sociedade brasileira fundamental, inclusive não só pelo papel de integração nacional, mas também de ser uma indutora do desenvolvimento econômico e social das áreas mais remotas desse país, onde os comerciantes do comércio eletrônico utilizam os Correios como plataforma principal para remeter suas mercadorias para todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil, pagando uma tarifa justa. Então nós sabemos que de imediato os postos de trabalho de 93 mil pais de família estarão sim em perigo de imediata dispensa. Por isso não depositamos nenhuma esperança nessa questão da estabilidade e vamos continuar lutando. Se passar no Senado, vamos ao Supremo Tribunal Federal pedir que a ministra Carmen Lúcia julgue a ADIM que está colocada lá, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas caso isso não seja revertido no Senado, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal para garantir que esse projeto de lei seja revogado e que, se o governo quiser abrir a discussão sobre a venda dos Correios, que ele tem que fazer através de uma PEC. Então, assim, os trabalhadores estão conscientes que, se a privatização passar, ela é sinônimo de demissão e por isso nós vamos lutar muito para que isso não aconteça. Na primeira parte desse episódio, eu converso com o Eduardo Green. Ele é pesquisador do Centro de Estudos e Administração Pública e Governo da FGV. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Item Mais. Nossa ideia aqui nesse primeiro momento do episódio é traçarmos o cenário político em meio a essa discussão da privatização dos Correios. Por isso, sua participação é mais do que bem-vinda. Muito obrigada.
Tudo bem, Carol? Prazer estar com você e com os ouvintes do CNN Podcasts. Bem, vamos lá, Eduardo, traçar um pouquinho o cenário político que envolve a questão da privatização dos Correios. Primeiro, quais são os pontos favoráveis, quais são os pontos negativos com relação a esse tema, a privatização dos Correios aqui no Brasil? Então, pelo que a gente tem observado do debate que tem circulado, boa parte da justificativa tem sido aquela que usualmente ocorre no processo de privatização de empresas públicas, estatais, que é de aumentar a eficiência, aumentar a capacidade de modernização tecnológica, reduzir custos que o Estado tem em sustentar uma empresa estatal que poderiam ser revertidos em outras atividades mais de cunho público, social, universais, que o Estado poderia prover à população, obtenção de recursos financeiros no momento em que, do ponto de vista fiscal, o país enfrenta muitas restrições. Então, em geral, o discurso ele é muito similar, desde que no Brasil nós começamos a ter, na década de 1990, um processo crescente de justificativa de privatização de empresas, tal como começou lá quase há 30 anos atrás, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, esse processo com a telefonia e com a energia elétrica. Por outro lado, há também muitas dúvidas se esse discurso, para o caso específico dos Correios, ele é justificável na medida em que nós não estamos falando de uma empresa deficitária. Pelo que se sabe, o Correio vem apresentando lucros, depois de enfrentar um período durante alguns anos, até onde a gente consegue ter informações mais difíceis do ponto de vista das receitas da empresa. O Correio conseguiu se recuperar e hoje é uma empresa superavitária do ponto de vista das suas receitas. Ademais, o Correio cumpre uma função que na Constituição garante que ele é um serviço público universal para todos os cidadãos e cidadãs e, portanto, é essencial para fazer chegar nos rincões do Brasil várias questões importantes para a vida de cada pessoa, tal como, por exemplo, serviço de correspondência bancária, que nas pequenas cidades não tem escala para uma agência bancária atuar, sobretudo o Banco do Brasil, por exemplo. Cumpre uma função importantíssima de fazer chegar mercadorias em vários locais do Brasil com uma capacidade logística bastante significativa. O Correio é responsável, por exemplo, pelo transporte das urnas ou pelo transporte das provas do Enem. Então, as críticas que se tem quanto à privatização levantam dúvidas se essas funções que não são caracterizadas como atividades econômicas, mas como serviço social e, portanto, elas não necessariamente geram lucro, elas seriam capazes de ser mantidas por uma empresa que venha a adquirir a concessão do Correio por um período de 5 anos. Essa é uma dúvida bastante significativa porque, uma vez que um serviço passa a ser privatizado, a lógica da organização dele passa a ser talvez menos a relevância social e mais a capacidade dele de ser uma atividade geradora de lucro. Isso seria bastante ruim para a população brasileira, repito, pela capilaridade que essa empresa tem, cumprindo várias funções para além de ser apenas um entregador de mercadorias, de correspondências ou coisas afins. E a última observação que se tem de crítica é a agência que seria responsável pela fiscalização dos serviços da empresa que vem a adquirir a concessão do Correio seria a Anatel, que já tem uma sobrecarga de atividades bastante significativa na medida em que ela, como agência reguladora, já tem que assumir esse processo de regulação, de controle e de verificação das empresas do mercado na área de telefonia móvel, na área de telefonia fixa, além de assumir também todas as questões relativas ao uso das redes de internet. Então, fica a dúvida se a Anatel teria capacidade de assumir a fiscalização de uma atividade muito mais capilarizada, com muito mais abrangência territorial do que a telefonia, por exemplo. Então, entre prós e contras, há um conjunto de dúvidas ainda que talvez nós devêssemos realizar um debate mais profundo na sociedade brasileira para saber se, de fato, a privatização de uma empresa que hoje é superavitária, ela teria alguma função relevante que talvez não tenha sido identificada nas poucas informações que nós temos até agora, que não fosse dessas que eu mencionei anteriormente, a justificativa de que é preciso reduzir custos, a justificativa que talvez uma empresa estatal não consiga ter competitividade para enfrentar o desafio de uma nova era de correspondências baseada no e-commerce, em iniciativas mais contemporâneas, vamos dizer assim, de tecnologia, mas
ressalvadas essas questões que fazem sentido quando a gente escuta, no mundo real elas precisam ser talvez mais bem explicadas para justificar que o patrimônio de uma empresa que é pública e, portanto, da sociedade brasileira, ele justifica-se por essas questões que ela venha a ser privatizada. Então, acho que fica faltando, até o presente momento, para o governo dar conta de explicar para a sociedade brasileira realmente quais são os ganhos que cada cidadão e cidadã teria, para além dessas informações um pouco comuns que a gente escuta em todo e qualquer processo de privatização. Eduardo, vou aprofundar uma das observações que você fez com relação às pequenas cidades, como ficaria o serviço postal nessas pequenas cidades, nos locais de difícil acesso do nosso país. Ali temos eleitores. E a gente sabe o quanto o Centrão, por exemplo, é forte no interior do nosso país. Levando isso em consideração que a privatização ainda tem que passar esse projeto de lei pelo Senado, depois pela sanção do presidente, será que, nesse momento, as questões eleitorais, a pressão da população nos políticos poderia fazer uma diferença no que se refere à aprovação desse projeto de lei? Essa é uma pergunta bastante importante porque, se me permite, Carolina, hoje talvez a gente poderia identificar que o projeto ele tem um ganhador, que é o ministro Paulo Guedes, porque reforça o seu discurso privatizante, a sua agenda liberal, que estava meio moribunda até então, tirando o processo muito caótico daquilo que chamou-se de privatização da Eletrobras, mas adquire mais musculatura agora com um processo mais robusto de concessão dos Correios para uma empresa privada, sendo esse o modelo que é o que consta está no projeto de lei. Então, acho que há alguns ganhadores nessa agenda da privatização. Ganhadores eu estou aqui colocando evidentemente a partir da perspectiva que esses atores políticos têm. Por outro lado, acho que há perdedores, porque eu tenho dificuldade de compreender como é que uma empresa que vai ser privatizada se preocuparia em atender pequenas cidades que não tem escala para tal. Mesmo que se comente que o projeto teria tarifas sociais que, portanto, seriam mais baratas, no sentido de compensar produtos mais caros, mas eu tenho muita dificuldade de entender como que esse processo chegaria com a mesma capacidade que hoje a empresa tem, repito, pública e estatal, de ser mantida por uma empresa privada que sempre está buscando redução de custos, aumento de eficiência, uma empresa que possivelmente venha a ter também investidores e que vão cobrar resultados, e esse choque entre resultados e uma empresa que presta serviços sociais, eu acho que vai ser algo que deverá ser debitado na conta do consumidor. Obrigada, Eduardo, por essa conversa. Agora a gente acompanhar, então, os próximos passos, como a questão da privatização dos Correios vai desenrolar também sob o ponto de vista político. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Carolina, à disposição, e um prazer estar com vocês novamente. Esse debate não é exclusivo do Brasil. Vários países já adotaram a privatização do seu serviço estatal de entregas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o serviço postal é responsabilidade do governo. É uma das poucas empresas estatais do país. Na Alemanha, tivemos um exemplo de privatização muito bem sucedida, em que os serviços postais foram arrematados pela iniciativa privada e hoje ficam em pé de igualdade com sua principal concorrente, a DHL. Já aqui do lado, na Argentina, tivemos um exemplo que não deu nada certo. A estatal argentina foi privatizada há pouco mais de 20 anos e recentemente veio a público decretar falência. Na segunda parte desse episódio, vamos trazer Fernando Nakagawa, nosso analista de economia. Oi, Naka, tudo bem? Tudo bem, Carol. É um prazer estar aqui e eu vou contar um bastidor da notícia aqui. Que Opa. Eu, como muitas encomendas que chegam pelos Correios, eu cheguei atrasado na gravação. Eu Peço também desculpas. um pouquinho. Minha primeira pergunta, Naka, pede muito a encomenda pelos Correios? Este é o grande problema hoje dos Correios no Brasil, Carol. A eficiência do serviço é muito criticada. A percepção de quem usa, sejam os consumidores, nós que recebemos as encomendas, as cartas, os boletos pelos Correios, ou para quem manda, que são as empresas, por exemplo, há muita reclamação de que falta eficiência
ineficiência, o serviço é demorado, as coisas se perdem no meio do caminho e os Correios também sofrem com uma coisa que foge ao controle da empresa, que é a violência. Infelizmente no Brasil, não apenas os Correios, mas todas as empresas de entrega, de logística, acabam sofrendo com a violência, então é triste como o cidadão vê que no sistema de rastreamento dos Correios, uma das opções que está lá pré-programada é por causa de roubo. E obviamente isso é um problema nosso que obviamente foge do controle dos Correios. Então vamos lá, Naka, vários pontos que você já levantou nessa primeira resposta. O primeiro é porque a eficiência dos Correios deixa a desejar. Qual é a explicação para isso? Os especialistas, Carol, dizem que falta investimento. Falta investimento na companhia. Os Correios, eu sou mais velho, então eu lembro de quando eu era adolescente, os Correios sempre foram uma instituição brasileira muito, muito respeitada, muito querida pelos brasileiros e de alta confiabilidade. Só que com o passar do tempo, por falta de investimento público, a tecnologia usada pelos Correios foi ficando um pouco para trás na comparação com outros. Então a culpa é do Estado. O Estado não tem dinheiro para investir. Este é um problema. Então, sim, se for procurar a responsabilidade, a gente pode dizer que sim, o único sócio da companhia, não tem grana para botar na mesa e investir para modernizar a companhia. Este é um problema. Então, enquanto você tem as grandes varejistas do comércio eletrônico, por exemplo, Amazon, Mercado Livre, essas companhias todas estão entregando, o Magazine Luiza estão entregando de um dia para o outro, às vezes até no mesmo dia, porque a logística é muito boa. Os Correios não têm essa capacidade, Então, nós dois que moramos na cidade de São Paulo, por exemplo, ou você que está nos ouvindo que mora no Rio de Janeiro, no Nordeste, as coisas que chegam do exterior, por exemplo, vão para Curitiba, chegam no aeroporto de São Paulo, no aeroporto do Rio de Janeiro, vão para Curitiba, são processadas lá e voltam para a cidade de São Paulo ou voltam para o Rio de Janeiro. Obviamente, em termos logísticos ou de eficiência, isso não é muito eficiente. Então, este é um pequeno exemplo das críticas que se fazem aos Correios. Privatização seria o melhor caminho, pelo que você traz pra gente, Naka? Se falta investimento, o ideal nesse momento seria privatizar os Correios? Olha, não há consenso sobre isso, Carol, porque há consenso de que falta investimento, de que o serviço peca por não ser tão eficiente. Mas privatizar os Correios tem um problema, um grave problema, que é... Uma coisa são as entregas nas grandes metrópoles, nas grandes capitais, nas cidades médias do interior do Brasil. Esse é um serviço importante, mas não é o serviço essencial que os Correios prestam. Os Correios entregam correspondências, documentos em todas as cidades do Brasil. É o chamado serviço universal. E esta característica só os Correios têm. Se você for a um concorrente dos Correios, Então, só para lembrar, dos grandões internacionais, Na DHL, na Federal Express, esses caras não vão. Se você precisa entregar um negócio lá no meio da floresta, não vai entregar. Mas os Correios vão. E este serviço é muito importante e está previsto para continuar por 5 anos, pelo menos. Exatamente esse ponto, Naka. Isso pode ser pré-estabelecido, ou seja, com a privatização, você determinar que a empresa responsável pelos Correios realize esse tipo de entrega. Só por 5 anos, a ideia não é estender esse prazo e garantir esse atendimento de uma forma universal, exatamente. Pois é, então, este é um detalhe do texto que foi aprovado, Carol, que é essa previsão de serviços universais, ela pode ser revista a cada 5 anos. E o conceito do que está lá dentro pode ser revisto a cada 5 anos. Então, no futuro, não haverá impedimento de retirar, por exemplo, a entrega de cartas ou a entrega de impressos, que são os boletos, como sendo um serviço universal. E essa definição de quem vai fazer é interessante também, porque não vai ser o Congresso, vai ser a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que vai ganhar um novo sobrenome, vai ser a Agência Nacional de Telecomunicações e Serviços Postais. Agora, sobre a privatização, só um outro ponto que é importante. No mundo, poucos países têm um serviço privatizado 100%. A gente olha para os Estados Unidos, a maior economia do mundo, lá os Correios são a maior empresa estatal norte-americana, é um serviço estatal nos Estados Unidos. O berço do capitalismo. Mas você tem experiências boas. Na Alemanha, o serviço postal foi privatizado. O governo ainda tem uma fatiazinha, tem 20% da companhia, mas é uma empresa que deu certo. E eles até compraram a DHL. A DHL é tipo uma Federal Express europeia e que foi comprada pela empresa privatizada lá, pelos Correios privatizados da Alemanha. Na Argentina, nos nossos vizinhos aqui, privatizaram há 20 anos. E a empresa está numa crise financeira brutal, tremenda. E no mês passado, em julho, a justiça pediu a falência da companhia.
companhia. Então você tem exemplos de tudo quanto é tipo. Dá pra falar que dá certo, dá pra falar que dá errado. Por isso que é tão importante a gente discutir esse assunto agora. Bora voltar os olhos mais uma vez para o Brasil, Naka. Pelo que você traz pra gente, os Correios dependem de um investimento que não existe no momento. Tudo indica, então, que o caixa dos Correios está em desvantagem, está no negativo, está no vermelho, ou seja, é um investimento dobrado, não só em termos de estrutura, mas também para, de alguma forma, reanimar esse caixa da empresa. Então, qual seria o interesse para uma empresa comprar, adquirir os Correios, que vai ter na mão uma empresa tecnologicamente ultrapassada e também com um caixa no vermelho? Essa é a grande questão que o governo não consegue responder, Carol. Você fez... Essa pergunta é absolutamente perfeita nessa discussão, porque o governo, ao longo dos últimos meses, tem batido muito na tecla de que algumas empresas grandes de logística teriam interesse nos Correios. Eles até citaram algumas, como a Federal Express, a DHL, Mercado Livre, a Amazon. Eu já ouvi também, aí não da boca do governo, mas que, por exemplo, uma empresa chinesa como a AliExpress poderia ter interesse. Faz sentido para que essas companhias tenham um braço de logística? Faz, porque elas entregam coisas. Mas será que elas estão dispostas a carregar tudo isso que você mencionou? E elas estão dispostas a investir numa empresa que não necessariamente dá lucro todo ano? Essa é a grande questão. Então, apesar do discurso otimista do governo que aponta para muito interesse privado, o que eu ouço do setor privado é um tom muito mais cauteloso. Então, muita gente enxerga valor ali dentro, tá? Que tem um negócio para ser feito ali, a empresa dá para crescer, dá Teria pra... um potencial. Exatamente, mas não é algo tão líquido e certo. E se a gente olhar nos últimos anos, o Correio há 4 anos tem dado lucro. Então, no ano passado deu um lucro de R$1,5 bilhão de reais. Ah, então dá lucro, Dá Naka. lucro, sim, mas tem ano que não dá. E essa mudança, ela foi uma empresa deficitária por muito tempo, e aí ainda no governo Dilma Rousseff mudaram uma regra, já meio que prevendo a possibilidade de privatizar, em que o plano de saúde dos Correios, que era o grande gasto da empresa, passou a ser pago de uma maneira diferente. Então, antigamente, você tinha, mesmo para aposentados, eles podiam continuar com o plano de saúde, para os filhos, tal. Essa condição foi alterada. E hoje o plano de saúde é muito mais controlado, é super rigoroso ali, e aí, por isso, esse é o grande motivo por trás do lucro que a companhia começou a dar desde 2017. Desde 2017, ela tem dado lucro todos os anos. E no ano passado, R$1,5 bilhão. Mas não é necessariamente fácil de entender que esse lucro pode, por exemplo, virar lucro de uma empresa privada. Porque tem uma série de condições. Você tem muitos carteiros, os carteiros vão ter estabilidade no emprego, eles não vão poder ser demitidos por 18 meses. Então é uma conta que não é muito fácil. Naka, você trouxe pra gente informação com relação à mudança feita ainda no governo Dilma Rousseff. Privatização dos Correios é um assunto, então, que já vem de muito tempo atrás. Sim, os Correios estavam numa situação super financeira, né? Muito, muito, muito delicada. Tava dando prejuízos seguidos. Em 2015, o prejuízo foi de mais de R$2 bilhões. Depois, em 2016, R$1,5 bilhão. Então, você teve ali, em 2 anos, você teve uma perda de quase R$4 bilhões. Então, o governo percebeu ali que tinha uma coisa a ser resolvida. Então, não é só o governo Jair Bolsonaro que tem tentado resolver essa questão. Gestões anteriores têm tentado e já tentaram de várias maneiras. Por exemplo, essa iniciativa do Plano de Saúde deu muito resultado financeiro. Mas, no governo Temer, tentaram, por exemplo, criar novas unidades para fazer negócios com o setor privado. Então, os Correios, por exemplo, anunciaram a criação de uma empresa aérea junto com a Azul, mas o negócio não foi para frente. Então, iniciativas estão sendo pensadas e anunciadas há bastante tempo. Mas, como é uma empresa muito grande, que exige muito dinheiro, não necessariamente é fácil botar tudo isso no azul e de uma maneira boa pra frente. E com muitos funcionários, Naka, você falava sobre essa estabilidade de 18 meses. E depois? O que acontece? Nada garantido? Nada garantido, e os empregados, os carteiros, os trabalhadores que ficam nas centrais de distribuição, na área administrativa, vão poder ser demitidos como em qualquer outra companhia privada, no caso dela ser privatizada. Então este é um ponto, obviamente, que preocupa muito os trabalhadores, são milhares em todo o Brasil, e sem carteiro, sem o funcionário, até que se tenha uma tecnologia, você não consegue entregar de fato na porta da casa de todos os brasileiros, que é o serviço que os Correios conseguem prestar hoje.
Daqui a pouco a gente teve uma avaliação política em torno do tema, mas também quero a tua leitura do mundo político. É um texto que agora vai para o Senado. Por lá, a tendência é de aprovação. Qual que é o caminho para a privatização dos Correios? É um caminho livre? Livre é muito forte, eu acho, assim. Eu acho que vai ser como uma entrega dos Correios, assim. Ele pode demorar um pouquinho, mas tá com cara de que vai ser aprovado. Tá sendo rastreado. O rastreamento está indicando ali que tá em processamento em Curitiba. Tá em processamento em Brasília, no caso. Mas um ponto muito importante é ter aprovado e sancionado este projeto de lei, Carol, não significa necessariamente que os Correios vão pro setor privado, porque depois aí vai ter o leilão. E pro leilão rolar e dar certo, vai ser preciso ter gente realmente interessada em comprar. E aí é uma outra história. Então, se o texto for aprovado, eu volto aqui e a gente discute isso. Se vai ter gente privada, empresário, disposto a comprar a empresa. Que aí é outra treta. Combinado, Naka, só não pode atrasar, viu? Da próxima vez não pode. Fernando Nakagawa, é sempre um prazer te escutar. Muito obrigada. E te espero, então, já com esse convite feito. Na verdade, agora é dívida. Tá bom, eu vou te dar até o código de rastreamento aqui, Carol. Opa, beijo. anotado. Obrigada, um beijo. Como o Naka já antecipou, vamos seguir monitorando esse assunto, sempre trazendo o que ele tem a mais. Até amanhã. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.